de B, mas orar. Orar pelo presidente, orar pelo governador, orar pelas autoridades. Então hoje a gente vê uma enxurrada de áudios que está insuflando as pessoas a viralizar e mandar o áudio para cá e para lá. Eu tenho muito cuidado e muita reserva com esses áudios e com essas pessoas que muitas vezes até em vídeo falam certas coisas. Nós não sabemos quem são essas pessoas. Elas para nós não são referência. Referência é a palavra de Deus que é imutável. O homem não pode ensinar nada para nós. Temos que ter cuidado. Temos que ter discernimento. E não sermos usados para interesses que nós nem entendemos que existam. Louvado seja Deus. Então a igreja é uma instituição. A palavra instituição ela é junção de duas palavras, instituir, o verbo e ação. Então foi uma ação de Jesus instituir a igreja. E a igreja, ela pertence a Jesus. E o Espírito de Deus ainda hoje trabalha nela para apresentá-la imaculada, sem ruga, sem defeito algum, como igreja gloriosa a Deus Pai. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, o que é a igreja. A igreja é uma instituição de Deus. O próprio Senhor é a pedra angular. E ela, existe até hoje um pensamento de uma certa religião, não vou falar por conta de ser público essa transmissão, que acha que Pedro era a pedra principal. A pedra principal é Jesus Cristo. Nós somos pedras vivas. Pela misericórdia de Deus, fazemos parte desse edifício espiritual chamado igreja. A igreja, vale a pena a gente ressaltar que ela não é um local, uma estrutura em que existem os tijolos, o reboco, o sistema hidráulico, o sistema elétrico, as janelas, a cortina, os bancos, os alto-falantes, os microfones. O nome disso é templo. Templo, onde a verdadeira igreja, que são as pessoas juntas, elas vão lá para adorar a Deus, vão lá para prestar culto e vão lá para ouvir a palavra de Deus. Igrejas são pessoas. A estrutura chama-se templo. E é interessante relembrar a última aula que no começo, em que a igreja foi instituída, leia Atos dos Apóstolos, você vai perceber que aquelas pessoas que vinham do judaísmo, elas eram muito apegadas a estar no templo. Pedro, João, eram judeus. Ou estar nas sinagogas, onde Paulo muitas vezes disputava com os mestres e ensinava que Jesus era o Messias, ensinava da ressurreição e da volta de Jesus. Muito bem. Com o tempo, levantou-se a perseguição dos judeus contra os cristãos. E eles então começaram a se reunir nas casas. Mais tarde, o Império Romano, que era quem dominava aquela região toda, aquela região do mundo, inclusive chegaram a colocar seus templos pagãos até em Portugal, tem ruínas. Muito bem. Os imperadores começaram a perseguir a igreja. E aí veio aquela fase em que os cristãos eram jogados na arena, eram mortos pelas bestas, pelos tigres, pelos leões famintos, e muitos eram inclusive crucificados e queimados vivos, né? Aquele espetáculo terrível, com o tempo, veio a ter o seu efeito colateral, vamos dizer assim. As pessoas que gostavam desse tipo de derramamento de sangue, de carnificina, começaram a perceber que aqueles primeiros crentes, expostos a todo esse vitupério, toda essa malignidade, matança, derramamento de sangue, eles morriam felizes e glorificando a Deus. E muitas vezes
as vozes só cessavam de adoração quando eles perdiam a vida. E o sangue era derramado naquele chão, que hoje estão as ruínas lá do Coliseu, em Roma. E eles começaram a ficar questionados. O que acontece com esses homens, com essas mulheres? Eles veem os seus filhos sendo destroçados pelos leões, pelos animais ferozes, e eles levantam a mão para o céu e glorificam o Deus deles. Lembrando que os romanos adoravam cerca de 29 deuses e deusas, mas eles nunca presenciaram um Deus tão poderoso e tão próximo daqueles cristãos, que estava com eles até a morte. Apocalipse deixou isso claro. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esses entraram no descanso, no seio de Abraão, assegurando a coroa da vida que Deus dará àqueles que o amam. Entretanto, teve muitos que fraquejaram também, e entregaram os pontos, e negaram a Jesus. Viveram o restante das suas vidas acusados por Satanás e com grande peso na alma e no espírito por ter negado o Senhor da glória. Que Deus nos ajude e nos dê forças para que a gente jamais renegue o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes sejamos como Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna era um copista. Ele copiava as Escrituras. Ele duplicava aqueles evangelhos, aquelas cartas paulíneas dos outros apóstolos. E é interessante que ele tinha uma vida piedosa. Dizem os historiadores que ele foi discipulado pelo apóstolo João. E ele era muito querido. Mas se levantou uma grande perseguição em Esmirna. E os seus algozes, os seus acusadores, vieram pegar ele e ele não resistiu. E falaram para ele: você tem que negar a Jesus Cristo. Ele falou assim: jamais. Até aqui o meu Senhor foi bom comigo, nunca me deixou, e eu seria muito injusto se eu o negasse, porque ele só tem me feito bem. Condenaram ele à fogueira. Ele foi colocado numa fogueira, e diz a história que o fogo não conseguia queimar aquele homem. E os seus acusadores ficaram tremendamente irados. Um deles pegou um punhal e apunhalava o bispo de Esmirna, Policarpo, e ele morreu pelos golpes do punhal, e aquelas chamas o consumiram. Tombou aqui, mas eu tenho certeza que aquela carruagem que Elias viu veio pegar a alma e o espírito e levar para o seio de Abraão. Jesus falou assim: se o grão de trigo ele cair na terra e não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dará muitos frutos. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. É assim que começou a igreja. É assim que Deus foi trabalhando na vida da igreja, na vida de homens. Naquela época, meus irmãos e minhas irmãs queridas, nós não temos o que temos hoje. É interessante que, se a gente for observar o nosso cristianismo e comparar com o cristianismo primitivo, se nós fôssemos talvez chamar esses mártires, essas pessoas que morreram no Coliseu, e elas pudessem entrar nas nossas igrejas, talvez elas ficariam chocadas. Na verdade, hoje no século XXI, nós temos uma igreja bastante rica. Irmãos que templos muito luxuosos, aparelhagem de primeira linha. Tem igrejas, inclusive, todas pintadas de preto. Tem igrejas assim que não são pintadas de preto, mas tem um grande conforto. Os bancos são confortáveis. Existem ar-condicionados e a temperatura no verão rigoroso é muito agradável de estar lá dentro. Tem assim vários músicos e muito... Roger, deu a paz do Senhor para você, e a irmã do Cineto, a Euri também, Euridice. Irmã Eurídice e irmão Roger, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com vocês.
Mas hoje temos templos bastante sofisticados, não é mesmo? Temos músicos de boa qualidade e cantores assim que têm uma voz muito afinada. Entretanto, agora é a hora da nossa prova, da prova da nossa fé. É se manter firme, mesmo não podendo ir mais nesses templos, mesmo não podendo mais ouvir aquela música tão agradável, aquela orquestra abençoadora, aquele culto em que chorávamos por sentir a presença de Deus. Mas eu fico pensando se nós eles nos vissem hoje. Esses irmãos, eles eram unidos. E o entretenimento desses irmãos não era o Facebook, não era o WhatsApp, não era a televisão. O entretenimento deles não era a academia smart, não sei das quantas. O entretenimento deles era partir o pão e estar todos juntos. Naquela igreja não havia necessitados, porque se alguém tinha necessidade de alguma coisa, se vendia os bens e colocava aos pés dos apóstolos. Como é que eles nos enxergariam hoje? Os apóstolos ricos, andando de carros grandes, SUVs, morando em casas confortáveis. Como é que eles nos enxergariam? Será que eles teriam vergonha de nós? Do nosso cristianismo? Irmãos, o que me preocupa é que muitas vezes a gente vai em várias igrejas, eu já fui pastor de várias igrejas também. É saber como nós estamos longe daquilo que é a igreja. Quantas disputas, quantas pessoas invejosas umas das outras, pastores que se degladeiam na internet, porque um diz que é em defesa da fé e o outro acha que a defesa da fé que ele faz é falar contra aquilo que o outro faz na igreja dele. Quanta coisa ruim, quanta contenda contra tantas coisas que não deveriam jamais estar no nosso meio. Pessoas egoístas, pessoas que não repartem, pessoas que têm mágoa. E agora é a época que nós não vamos mais aos templos. É a época que Deus está requerendo lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro para ter direito à árvore da vida e ao céu de glória. Meus irmãos, a igreja ela foi edificada no fundamento dos apóstolos. A igreja primitiva ela se preocupava com 3 pregações: que Jesus Cristo é o Messias, é o ungido, o nobre prometido nas Escrituras, pelos profetas, por Moisés, que há ressurreição dos mortos e que Jesus voltará. Tem uma irmã que falou comigo a semana passada, ela falou que ela ficou enferma e por vários dias não foi mais ao culto e ela estava com uma fome muito grande de Deus e alguém convidou ela para ir num determinado culto que ia ter uma campanha muito abençoada e ela foi. Só que a pessoa que ia fazer a campanha não foi, foi um outro homem, um outro pastor que, segundo ela, foi muito usado por Deus. Ela chegou lá cheia de dores, ela não podia andar, ela tinha um problema sério de enfermidade, fez o curso de capelania conosco. E quando ela chegou, aquele homem pregou sobre a volta de Jesus. E todas aquelas palavras daquele homem era como um delicioso, vamos dizer, suco de uva, suco de laranja. E ela bebia aquelas palavras e ela chorava muito. E ela ali pôde ter um encontro forte com o Senhor e ter a vida dela restaurada. E o interessante é que ela também saiu com o corpo dela completamente curada e glorificando a Deus e nunca mais teve enfermidade nenhuma. O Senhor é o que nos cura e o Senhor quer curar a igreja dele nesse tempo. Louvado seja Deus. Precisamos pregar sobre Jesus. Precisamos informar sobre a vida eterna que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário e sobre a volta
gloriosa do Senhor Jesus, que é a segunda parousia, a segunda aparição do Senhor Jesus Cristo. Não mais como uma criança, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem, a igreja ela se manifesta na qualidade de um organismo. Ela é um organismo, ela é viva. Timóteo, Paulo escreve a Timóteo que a igreja é o sustentáculo da verdade, são as colunas da verdade, coisa interessante. E a igreja, ela é organizada, quando você olha para o estudo das Escrituras, ela se manifesta de duas maneiras, como a igreja universal, não a do bispo Macedo. A igreja universal, que significa a igreja global, a igreja de todos os tempos, desde a igreja primitiva até os dias que estamos hoje, em todo o mundo. Aqueles que já se foram, essa é a igreja total, a igreja do Senhor. E a igreja local, como eram as igrejas da Galácia, de Tessalônica, de Filipos, de Roma e assim por diante. E a igreja que nós frequentamos hoje. É interessante, uma vez um missiologista, uma pessoa que estuda missões, fez uma pergunta num congresso de missões. Falou assim: quantas pessoas a igreja da Macedônia já enviou? A igreja da Macedônia, ela está lá em Atos dos Apóstolos. Mas hoje, na Macedônia, que ainda existe, que é ao norte da Grécia, existem várias denominações. Ele não estava perguntando acerca de quantos missionários a igreja lá, a denominação tal, Y e Z juntos enviaram. Mas ele estava se referindo àquela igreja. Então imagina quantas igrejas se levantaram ao longo da história e Deus sustentou a todas. Os cataros ou catarinos, os valdenses, muito provavelmente fundado por Pedro Valdo, foram pessoas que perderam tudo na história e foram morar dentro das cavernas, das grutas. E esses homens, essas mulheres tinham uma tal fome por Deus que eles decoravam partes inteiras do Novo Testamento. O entretenimento deles era a Bíblia, era a oração, era se consagrar a Deus. A fome que eles tinham da palavra de Deus, gerada pelo Espírito Santo, levava cada vez mais eles se incentivarem a ter uma comunhão íntima com Deus, e o resultado disso é que eles não aguentavam ficar fechados em grutas, em cavernas. Eles saíam por todos os lados, pregavam o Evangelho e voltavam para casa. Eles tinham a Bíblia nos corações. Eles tinham decorado trechos inteiros, livros inteiros da Bíblia. E eles falavam o que o coração estava cheio. A boca deles falava o que o coração era cheio da palavra de Deus. Como esses